Deus seja louvado para sempre e eternamente. A glória do Senhor enche este lugar e os nossos corações se rejubilam na presença do Todo-Poderoso. A Deus seja a glória, a exaltação. Deus é dono de toda a majestade do universo e nós estamos muito gratos, porque sendo indignos de merecê-lo, Ele está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Minha alma está, na verdade, muito jubilosa hoje, de uma maneira muito particular e especial, porque Ele, o Senhor, me outorgou a oportunidade que eu quero chamar de privilégio de poder estar cultuando a Deus com os irmãos, sobretudo em uma data tão importante, tão significativa, pela qual rendo graças ao Senhor. Quero de todo o meu coração agradecer a nímia gentileza da pastora Josiane em, havendo tantas pessoas ilustres, tantas pessoas altamente ligadas à família, distinguir-me com o convite para estar aqui. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Eu rendo a minha gratidão por sua gentileza e cumprimento a todos aqui com a paz do Senhor Jesus. E alegro-me de saber, de ver que há vários pastores e o povo de Deus aqui. Pastor Sérgio, estou feliz por estar aqui. Nós vamos ler um versículo da Bíblia, em seguida os irmãos se sentarão, e eu não preciso ser extensivo aqui nesta palavra, mas eu quero ser fiel ao Senhor e entregar alguma coisa que Ele pôs no meu coração. O que eu vou lhes falar aqui não é o que eu penso, o que eu vou lhes falar aqui é o que eu recebi do Senhor para esta reunião. Quantos podem dizer amém? Queira, por favor, abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13, e nós vamos ao versículo de número 7. Repetido, aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. Antes que eu leia, porque logo em seguida estarei ministrando a palavra, duas rápidas informações. Se por uma circunstância muito especial eu tiver que ausentar-me desta reunião um pouco antes, quero esperar e pedir que ninguém leve a mal por isto. Eu estive fora desde quarta-feira numa escola de atualização teológica em Fort Myers, cheguei ontem à meia-noite, estou aqui com muito prazer, e uma família está lá em casa e esteve dando atenção à minha esposa, um casal, e precisa tomar o avião daqui a pouco. E o amado irmão está comigo aqui, de maneira que pode ser, pastor Sérgio, que tenhamos que ser um pouquinho, mas eu estarei vivendo todo o período daqui no meu coração. A segunda coisa, antes da leitura, é uma informação muito pertinente. Neste santuário, para a glória de Deus e por gentileza desse coração grandioso do pastor Sérgio, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, dias 19, pode repetir? 19, que lindo, 20 e 21 de outubro. Portanto, daqui a um mês estaremos, em nome de Jesus, aqui neste santuário, para uma vez mais realizar o Seminário Nacional de Pregadores e Líderes na Obra de Deus, Senapev. Em nome do Senhor Jesus, aqui estaremos. 19, 20 e 21 de outubro. Eu já antecipo os meus agradecimentos, em meu nome e em nome do pastor Gesimiel, a todos quantos puderam estar. Dito isto, palavra do Senhor. Nós vamos ler na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Eu vou pedir um pequeno favor, que as vozes femininas sejam ouvidas agora na leitura deste versículo. Por favor. 1, 2, 3. Não sei se as irmãs não trouxeram a Bíblia, parece que eu vi poucas vozes. Acho que eu vou pedir que repitam. As irmãs costumam ser valentes. Vamos falar um pouquinho mais dinamicamente? As irmãs, novamente, por favor. 1, 2, 3. Aleluia! Eu queria pedir, por especial gentileza, que as vozes masculinas em seguida fossem ouvidas também. Naturalmente, nós vamos ouvir um pequeno trovão agora, não é? Mas é normal. Os irmãos, 1, 2, 3.
Eu lhes peço, por favor, que tomem seu assento em nome de Jesus. Alguns anos atrás, talvez mais que 20, mais que 30, eu fui convidado para estar presente em uma celebração assim como esta, comemoração do aniversário de um pastor. E quando eu estava adentrando o santuário, eu ouvi dois irmãos conversando, estava entrando devagarzinho, a casa estava muito cheia, etc. E um dizia para o outro: olha, eu estou aqui hoje, mas eu não simpatizo com isto. Eu disse: com isto o quê? Com isto, fazer um culto de homenagem pelo aniversário do pastor, eu não simpatizo. Aquilo caiu no meu ouvido e disse, eu não voltei para saber quem era aquele irmão, mas eu fiquei pensando, por que este irmão está pensando assim? Talvez 30 anos depois, mais ou menos, ainda haja pessoas espalhadas por aí que não acham, não encontram uma sintonia entre o que eles pensam e o que nós estamos fazendo hoje. Eu queria, por princípio, dizer que o que nós estamos fazendo aqui esta manhã é um ato de obediência a Deus. Isto aqui não é uma reunião qualquer. A igreja do Senhor reunir-se para celebrar o aniversário de seu pastor é simplesmente atendendo um desejo de Deus. E não apenas um desejo de Deus, uma ordem de Deus expressa na sua palavra. Lembrai-vos dos vossos pastores. Qual é a grande vantagem de lembrar dos pastores quando eles estão no esquife? Qual é a grande vantagem de lembrar dos pastores quando eles já partiram? Eu entendo que o Espírito do Senhor quer que nós sempre sejamos lembrados de que a melhor hora de lembrarmos de um pastor é quando eles estão vivos, quando eles estão entre nós, quando eles estão ativos, quando eles estão fazendo a obra de Deus. Se nós fizermos isto, se nós nos lembrarmos dos pastores quando eles estão vivos, será mais fácil nos lembrarmos deles quando partiram. Mas se não nos lembrarmos deles quando estão em pé, nós não nos lembraremos dele quando estiverem deitados na cova. De maneira que eu felicito a igreja por estar aqui celebrando o aniversário do seu pastor. Estamos fazendo algo espiritual. Estamos fazendo algo bíblico. Estamos fazendo algo que agrada o Senhor nosso Deus. Amados, capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o mundo. Capítulo 2, há uma extensão do relatório da criação. Capítulo de número 3, a tragédia da tentação de Adão e Eva, o cometimento do pecado e as coisas mudaram. Adão sai do paraíso, é expulso do paraíso com sua mulher, mas não morre fisicamente. Morreu espiritualmente, o ressuscitou através daquelas vestes que ele deu por causa do sangue que foi derramado, que era já um protótipo do sangue de Jesus. E no capítulo 4 de Gênesis, realmente começa a história da sociedade humana. Aquilo que eu costumamos chamar de pós-Éden. Capítulo 4 de Gênesis, aí começa tudo. E diz assim, logo no versículo 1, e conheceu Adão, a sua mulher Eva, e ela concebeu, deu à luz a um filho, e dá o nome do sujeito, e depois concebeu a Abel. E a Bíblia diz assim, e Abel, versículo 2, e Abel foi pastor de ovelhas. Por que estou trazendo isto aqui à memória? Porque a primeira atividade do ser humano no planeta Terra, quando foi constituída a vida natural das pessoas depois do Éden, a primeira atividade do ser humano aqui na Terra foi um homem sendo pastor de ovelhas. Não dá para esquecer isto. A Bíblia começa a história humana com a menção de um pastor de ovelhas. Amém, amados? Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, ou em Belém de Judá, como se querer dizer, quando Jesus nasceu, as primeiras pessoas que foram avisadas de que o Messias havia chegado, de que o Filho de Deus já estava na terra, as primeiras pessoas foram pastores. Os pastores que estavam guardando o seu rebanho nas vigílias da noite.
Agora, quando nós nos lembramos dos versículos favoritos que há na Bíblia, sem dúvida alguma, o texto mais amado da Bíblia por todos os crentes ao redor dos séculos, sem dúvida alguma, deve ser o Salmo 23. E o Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor. Agora vejam, em Gênesis começa tudo com um pastor. Quando Jesus nasce, quem primeiro soube da notícia foram os... E o texto mais amado da Bíblia está falando de um pastor. Por isso a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Eu já dei uma projeção para eles no meu livro. E quando Jesus esteve aqui na terra, uma das mensagens mais lindas que ele pronunciou aqui, está escrito no capítulo 10. Ele vira-se para os seus discípulos e para a multidão que o assiste, diz assim: eu sou o bom pastor. Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus. Esta noite, eu cheguei meia-noite lá de Fort Myers, daquele evento aqui, e fui deitar para descansar naturalmente, e antes que adormecesse, Deus pôs uma frase na minha mente. E quando Deus põe uma frase na nossa mente e nós nos esquecemos, é uma pena, porque Deus não quer que o que Ele fala seja esquecido. Mas no meio da noite eu despertei e a frase voltou para mim. E pela manhã, quando eu acordei, a frase veio novamente e disse: eu vou anunciar isto para a igreja do Senhor na Debras Orlando. O que Deus falou comigo, a frase que Deus falou comigo foi a seguinte: pastores não podem ser esquecidos. As vozes femininas podem repetir esta sentença? Pastores não podem ser esquecidos. Os varões? A igreja do Senhor pode falar em uníssono. Eu não preciso de muitos mais minutos para falar, mas também não posso descer sem que diga o que Deus pôs no meu coração. Pastores não podem ser esquecidos. Isto não é apenas o título de um sermão. Isto não é apenas um logo para um congresso de obreiros. Isto é alguma coisa que deve morar dentro do nosso coração. Crentes antigos e crentes novos que estão aqui nesta manhã, sejam avisados por Deus de que Ele quer que todos nós recordemos isto. Pastores não podem ser esquecidos. E não podem ser esquecidos porque a Bíblia diz: lembrai-vos. E aquilo que Deus manda que nos lembremos, nós não podemos esquecer. Por exemplo, é um grave pecado esquecer de Deus como Criador. E por que é um grave pecado? Primeiro, porque nós somos criaturas e é uma injustiça a criatura não se lembrar do Criador. Mas a outra razão é porque há um versículo na Bíblia que diz: lembra-te do teu Criador. E esquecer de Deus como Criador já é um ato de desobediência. Então a igreja, nesta manhã, está obedecendo a Deus. Porque se os pastores não podem ser esquecidos, não podem ser esquecidos esta manhã. É claro que o pastor tem que ser lembrado sempre, mas a verdade é que se o ano tem 365 dias, o pastor se lembra das ovelhas, o pastor cuida das ovelhas, o pastor atende as ovelhas 364 dias. Tem que sobrar pelo menos um para que essas ovelhas se reúnam e homenageiem o pastor, senão fica muito desequilibrado, não é verdade? Mas eu estava perguntando a mim mesmo, e na verdade eu queria falar com o Senhor, por que a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores? Por que está escrito isto na Bíblia? Bom, quando Deus criou os animais, os humanos sabem que os animais são muitos. A única pessoa no mundo, em toda a história humana, a única pessoa que sabia o nome de todos os animais foi Adão. E isto foi por um ato sobrenatural de demonstração de sabedoria de Deus. Depois que Adão pecou, Deus nunca diria para ele dar o nome aos animais, porque depois que Adão pecou, ele perdeu grande parte do potencial de sua inteligência e ele não tinha mais condição de inventar nome para todos os animais. Mas naquele momento de inocência, naquele momento de conhecimento, naquele momento de sabedoria, apareceu o vocabulário tão imenso que ele deu nome para todos os animais. Nós conhecemos
alguns animais, mas qualquer um de nós, se fosse desafiado a falar o nome de 30 animais, a gente vai falando 5, 10, 15. Depois de 15, a gente já vai... Tem tanto animal, mas... Um momentinho. Agora, de todos os animais que Deus criou, você sabe que as onças não precisam de ninguém para cuidar. Os macacos não precisam de ninguém para cuidar. As baleias não precisam de ninguém para cuidar. Os gatos não precisam de estar em companhia para serem monitorados. Os cavalos, eles podem viver também a sua vida independente. É impossível. Chama-se ovelha. Ovelha não vive sem comando. E porque a ovelha foi criada especialmente por Deus com esta característica, então Deus diz que nós, cristãos, nós, filhos dele, somos ovelhas. E a ovelha só sobrevive se tiver um pastor. Pode ser que um pastor sobreviva sem ovelhas, mas ovelhas não sobrevivem sem pastor. Agora, por que Deus está dizendo para as ovelhas? Ovelhas, lembrem-se de seus pastores. Os irmãos já ouviram alguma notícia, já ouviram alguém contando uma história de que alguma vez alguém perdeu um cão, perdeu um cachorro, e o cachorro depois apareceu em casa? Os irmãos já ouviram falar de um cachorro que estava a 2 quilômetros de casa e encontrou o caminho? Que coisa incrível! Os irmãos sabem que os animais possuem senso de direção. Formiga possui senso de direção. Você vê que a formiga dá uma volta por aí, mas ela sabe para onde vai. A cobra possui senso de direção. É uma coisa muito especial o assunto da cobra. Está até na Bíblia isso. Os animais possuem senso de direção. O gato possui senso de direção. Existe um animal criado por Deus e está na terra e não possui senso de direção. Chama-se ovelha. Ovelha só acerta o alvo se for dirigida. Ovelha só alcança o lugar para onde deve ir se o pastor dirigir. Nós somos ovelhas e por nós mesmos nós não temos senso de direção. Por isso que nós precisamos de pastor. Porque o pastor é a pessoa que Deus usa para nos oferecer este senso de direção. Como é que o pastor oferece isto? O pastor prega e prega e prega. Eu quero dizer com toda a sinceridade, eu estou numa idade em que não preciso mais ficar jogando confete em ninguém e ficar... Já passou esse tempo da gente ficar, não é, agradando alguém para receber o troco. Eu não estou mais dependendo disso, graças a Deus. Então eu estou à vontade para dizer que eu reputo como um dos melhores pregadores que nós temos neste país hoje, o pastor Sérgio Almeida. Eu tenho ouvido o pastor Sérgio, ele não tem uma ideia de quantas vezes eu tenho ouvido, mas eu tenho ouvido muito, e cada vez que eu lhe ouço, eu dou graças a Deus pela maneira tão linda como Deus lhe usa. Porque o irmão é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. A gente sabe que quando o irmão chega no púlpito e o irmão começa a trazer os detalhes da mensagem, é porque o irmão meditou. É porque o irmão conhece. Então eu tenho um grande apreço por isso. Sabe por que Deus faz que o pastor seja uma pessoa que pregue para nos orientar? Porque ovelhas não possuem senso de direção. Quem nos oferece a direção é o pastor. Mas tem uma outra coisa tão séria quanto esta, que as ovelhas não têm senso de lembrança. O cão se lembra do dono. O gato se lembra da casa. Ok. Mas os animais são capazes de voltar ao lugar onde precisam ir. Às vezes eu vejo, por exemplo, passarinho. Como é que passarinho dá um voo e acerta com o ninho? Mas que coisa incrível. Agora, as ovelhas não têm lembrança. Ovelha não se lembra. Não sei se há criadores de ovelhas aqui que já o foram, mas o criador de ovelhas sabe que se uma ovelha sair do lugar onde está, na companhia do pastor, e ela andar 25 metros, depois de 25 metros, ela não sabe mais para onde está o seu aprisco. Porque não tem senso de direção e não tem memória, senso de memória. Ela não se lembra. Por isso que Jesus contou uma parábola e diz que uma ovelha
se desgarrou. E ovelhas desgarradas são desgarradas por essas duas razões, porque não tem senso de direção e a ovelha vai andando e para ela tanto faz ir para cá, e inclusive para o abismo. E como nós não, como ovelhas, não temos muita memória, Deus diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, ou seja, crie memória, ative memória, se lembre dos seus pastores. Quando vocês estão compreendendo o que Deus está falando esta manhã, podem dizer amém? E eu já estou praticamente já me encaminhando para o fim, só que agora eu vou dizer o que é mais importante. Eu quero pedir que repitam, por gentileza, a seguinte expressão. Repitam após mim: pastores não podem ser... Mais uma vez, bem bonito. Bonito, assim, como se fosse um brado de guerra. 1, 2, 3. Pastores não podem ser esquecidos. Por que pastores não podem ser esquecidos? Por que pastores não podem ser esquecidos? E eu vou falar isto de duas formas. Quando eu terminar de falar isto de duas formas, eu então chegarei ao fim e vai continuar este culto. Pastores não podem ser esquecidos por causa dos seus olhos. Os olhos de um pastor são olhos de águia. Os olhos de um pastor são olhos vigilantes. Um crente olha para o outro e não vê nada. O pastor olha para o crente e vê. Porque pastores têm olhos ungidos. Pastor tem olhos vigilantes. O crente vem pedir um conselho para o pastor e o pastor dar um conselho que o crente diz: mas como é que o pastor falou isso? E o pastor diz: olha, você vai por esse caminho assim, 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 vai. E daqui a pouco, 1 mês, 3 meses, 5 meses, 6 meses, ele vai dizer: pastor, eu vim aqui lhe agradecer. O conselho que o senhor me deu foi exatamente o conselho de Deus. Deu tudo certo, como o irmão falou. A gente não pode esquecer de quem nos dá bons conselhos. A gente não pode esquecer de quem nos olha com olhos vigilâncias. Lembrai-vos de vossos pastores por causa dos seus olhos. Lembrai-vos dos vossos pastores por causa dos seus ouvidos. Dos seus ouvidos. Os senhores sabem que muitas pessoas não têm paciência de ouvir as outras pessoas. O irmão vai conversar com o outro: irmão, você me dá 2 minutinhos para eu contar um problema? Tá bom, irmão, conta. Aí ele diz: irmão, chega, irmão, eu vou orar por ti. Eu não tenho paciência de escutar. Normalmente isto existe. E quando uma pessoa está se interessando muito, muito, muito pela história do outro, dá até para desconfiar. É porque ela vai fazer fuxico. A verdade é que nós não estamos muito aparelhados para escutar os outros. Lembrai-vos dos vossos pastores, porque eles têm ouvidos abertos para ouvir. Ouvidos. Eu me lembro, pastor Sérgio, eu fui evangelista por alguns anos. E como evangelista, eu não gostava de ouvir as pessoas. E eu vou contar com toda a sinceridade, eu vou fazer uma confissão. Jesus já me perdoou por isso, mas um dia o irmão foi conversar comigo e estava conversando, disse: pastor, e ele disse assim: olha, minha avó nasceu no Amazonas. Quando ele disse minha avó nasceu no Amazonas, eu pensei: essa história vai demorar muito. A avó, depois a mãe, depois ele disse: irmão, e você nasceu onde? Eu encurtei. Porque evangelista não tem ouvidos, evangelista tem boca para falar, mas não tem ouvidos para ouvir. É isso que faz um pastor especial. Ouvidos de pastor são ouvidos que não se cansam de ouvir. Ouvidos de pastor, atenção. E um dia eu morava neste país, na Califórnia, e estava trabalhando para o senhor lá. E eu recebi uma carta da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Meu pai era pastor ali e resolveu jubilar-se. E não indicou nenhum pastor para sucedê-lo. Ele deixou com o ministério da igreja. O ministério da igreja se uniu e disse: olha, vamos chamar o pastor, o filho do pastor, vamos chamar o pastor Gisele. E mandaram uma carta para mim. Aí quando eu recebi a carta, estamos convidando o irmão para pastorear a nossa igreja. Eu chamei a minha esposa e ela disse, e ela se alegrou muito. Eu disse: não, vamos lá. E disse: o que é que você acha? Eu disse: olha, eu não vou aceitar. Você não vai aceitar esta oportunidade. Por quê? E eu disse para ela: Deus é testemunha.
E eu disse para ela, eu não vou aceitar este convite, porque eu não sou pastor, eu sou evangelista. E a minha esposa só sabia, eu não tinha muita paciência de ouvir as pessoas. E depois, um mês depois, veio outra carta. Não sabemos se o irmão recebeu a primeira, estamos mandando a segunda. E o senhor aceita ser nosso pastor aqui? Eu mostrei a carta para ela. Ele disse, e agora? A segunda carta. E eu disse assim para ela, olha, minha esposa querida, eu só aceitarei este convite se Deus me der coração e ouvidos de pastor. Eu falei isso para Deus. O tempo passou. Passaram-se alguns dias, veio um irmão da Austrália e passou lá pela igreja que eu estava dirigindo ali, na Califórnia, lá em Los Angeles. E aquele irmão pregou. Quando ele estava pregando, no meio da pregação, ele parou e virou-se assim e disse, o Senhor está te dando neste momento um coração de pastor. Bem-aventurados aqueles pastores que são pastores porque têm coração de pastor. Irmãos, este é o dia de falar essas coisas, amém? E são experiências de vida. E naquele dia, Deus operou uma transformação completa na minha vida. Quando o pastor terminou de dizer isso, para quem foi que eu olhei primeiro? Para minha esposa. Quando eu olhei, ela estava com um sorriso, irmãos, tão grande, porque ela sabia o meu sentimento. E nós voltamos para o Brasil, eu fui pastor daquela igreja. Sabe o que aconteceu? Às vezes eu estava no gabinete pastoral e chegava meio-dia, a minha esposa ligava, bem, o almoço daqui a 15 minutos está pronto. E eu disse, muito bem, eu já vou, estou atendendo o irmão. Daqui a meia hora, ela disse, bem, já faz meia hora você não chegou, você vai demorar. Senão, não vou demorar, eu estou atendendo o irmão. Era o mesmo. Daqui a 45 minutos, ele disse, bem, eu vou almoçar, porque você não chega. Disse, olha, eu estou quase no fim da conversa com o irmão fulano, era o mesmo. Cheguei em casa e disse, escuta, você ficou esse tempo todo conversando com aquele irmão? Sim. Você não se lembra? Que Deus disse que me daria um coração de pastor. Eu tenho o prazer de, olhando para o senhor, pastor Sérgio, entender que Deus lhe deu um coração de pastor. O senhor é filho de um homem que tinha coração de pastor. Eu nunca me esquecerei dele, um coração de pastor. Mas eu louvo a Deus porque o filho dele também tem um coração de pastor. Lembrai-vos dos vossos pastores, porque eles possuem coração de pastor. Lembrai-vos aos pastores por causa dos ouvidos. Lembrai-vos aos corações dos vossos pastores por causa dos... Lembrai-vos dos vossos pastores por causa do... Lembrai-vos dos vossos pastores por causa das mãos. Os irmãos sabem como as mãos deste servo de Deus ajudam os filhos de Deus. Eu tenho encontrado pessoas, já encontrei isso tantas vezes, qualquer pastor tem experimentado isto, se as igrejas crescem, isto se torna mais frequente. Quantas vezes um crente faz força, vem, vai no meio dos outros, chega aqui e diz, pastor, eu estou esperando aqui há 15 minutos. Diz, o quê? Eu só quero apertar a sua mão. Os crentes que amam seu pastor têm um prazer tão particular em apertar a mão de seus pastores. Eu vi uma vez uma pessoa se lamentando porque era crente de uma igreja há 10 anos e nunca havia apertado a mão do seu pastor. Essa pessoa se sentia completamente frustrada. Quando o pastor estende a mão, ele está levando a bênção de Deus que está no seu coração. Eu louvo a Deus por suas mãos. São mãos abençoadoras. São mãos que ajudam. Mas não são apenas mãos abençoadoras e mãos que ajudam. São mãos que sustentam. São mãos que levantam o peso espiritual. O peso espiritual. Os diáconos, os trabalhadores, pegam no pesado, fazem isso, fazem aquilo outro. Muito bem. Mas, essencialmente, a tarefa do pastor não é bem esta. É a de usar as suas mãos para sustentar essas ovelhas que estão aqui. Igreja Adebrais, em Orlando. Pastores não podem ser esquecidos.
Lembrai-vos dos vossos pastores por causa dos seus pés. Deixa eu repetir. Por causa dos seus? Por causa dos seus? Por causa do seu? Por causa das suas? Por causa dos seus pés. Estes pés que estão aqui hoje, andando nas ruas de Orlando, Flórida, Estados Unidos, já andaram por lugares. Ai, Deus sabe, não é verdade? Os pés dos pastores não têm escolha. Eles podem estar andando sobre pistas que reluzem, mas podem estar andando também por estradas cheias de lama. Lembrai-vos dos pastores, não apenas pelo que eles fazem hoje, mas pelo que eles já fizeram ontem e está registrado nos anais celestiais. Quantos podem precisamente glorificar o nome do Senhor? Eu vou pedir que a igreja repita: pastores não podem ser esquecidos. 1, 2, 3. Pastores não podem ser esquecidos. Eu disse que ia falar em 2 dimensões. Eu terminei de falar uma. Eu poderia falar um pouco mais, mas não vou falar do fígado do pastor, do pâncreas do pastor, não. Já falei sobre o essencial. Mas a última parte desta palavra que eu quero: lembrai-vos dos vossos pastores, porque eles são como médicos. Você sabe, há pessoas aqui esta manhã que estiveram enfermas e foram ao médico e se consultaram e o médico receitou e os irmãos tomaram o medicamento e não adiantou. Os irmãos vieram à casa de Deus, procuraram o seu pastor, pediram que ele orasse, ele orou e a doença saiu. Há alguém aqui com essa experiência, sim ou não? Sim. Sabe por quê? Lembrai-vos dos vossos pastores, porque muitas vezes eles são, por causa da unção de Deus, eles são mais médicos do que os médicos. Lembrai-vos dos vossos pastores, por quê? Porque eles são como pilotos. A responsabilidade... Eu tenho viajado de avião muito, mas viajei muito mesmo. Eu não estou nem com vaidade, nem com exagero. No ano de 2019, 4 anos atrás, eu recebi uma carta do vice-presidente da American Airlines, dizendo assim: nós agradecemos ao senhor pela sua fidelidade, o senhor viaja sempre conosco, e queremos informar que o senhor acaba de completar 1 milhão de milhas voadas. Então, já viajei. Aí, por causa disso, eu fui de primeira classe, de graça, para o Japão. Vou dizer uma coisa, eu gostei tanto, irmãos. Agora, quase sempre, quando eu viajava, agora já não precisa mais pensar, eu ficava pensando, que responsabilidade é deste piloto? Gente, por exemplo, um avião com 350 passageiros, lá no ar, não está fixo em nada, ele está, meu Deus, e tudo aquilo depende do piloto. E então, sai do aeroporto, vai a 10, 12 mil metros de altitude, vai e chega e pousa. A igreja é uma grande nave, é uma grande aeronave espiritual. E ela vai bem quando os pilotos são bons. E ela vai bem quando os pilotos são bons. E a razão porque algumas pessoas mudam de companhia aérea é por causa dos bancos do avião. A razão porque algumas pessoas mudam de companhia aérea é porque os bancos estão muito encostados no outro. Mas a razão maior, porque a pessoa deve pensar bem em qual companhia vai voar, é por causa dos pilotos. Dentre os melhores pilotos do mundo estão os pilotos da Bolívia. Dentre os melhores do mundo, porque a Bolívia é um país topograficamente tão terrível que se o piloto não for experiente, incrível. Pois bem, é o piloto que é o elemento de confiança para você estar viajando. Eu quero felicitar aos irmãos desta aeronave espiritual, porque Deus deu um grande piloto. E se os irmãos realmente... Era isto que ia pedir. Amém. Este é ou não é o dia para falar isto? Este é o dia. Eu não vou falar isso no dia de ceia.
Eu falo isso no dia de celebração. E obrigado, pastora José, por me haver convidado. Lembrai-vos dos pastores, porque ele funciona como médico. Lembrai de vossos pastores, porque ele funciona como piloto. Mas às vezes, e agora brasileiros, alô brasileiros, quantos são do interior? Como eu sou do interior, quer dizer, eu nasci do interior. Quantos nasceram também no interior? Levanta a mão. Os que não. Quantos nasceram no interior? Levanta a mão. Mas é a minoria. Os outros todos são capitalistas, quer dizer, nasceram na capital. Ok. Mas todo mundo se lembra daqueles ônibus urbanos, certo? Por exemplo, aqui há alguns paulistas, e já cumprimentei alguns hoje, no Rio de Janeiro também. Qualquer cidade tem. Como é um ônibus que faz o trabalho ali dentro da cidade? Ok. Aqui é o ponto de início, certo? Então o motorista vem, dirige o ônibus, primeiro entram as pessoas no ponto inicial. Aí a primeira parada, aí faz, o que acontece? Desce alguns. E o que mais? Sobe outros. Aí ele vai, outra parada, o que acontece? Descem uns e sobem outros. Aí. Agora, os senhores que viajaram de ônibus assim, nesta situação, se lembram, se alguma vez, quando o ônibus parou, se o motorista perguntava, por que você está descendo? Não tem que perguntar. Ele está descendo porque ele é o lugar que ele queria descer. E o motorista, por que você está subindo? Ali você pergunta, eu estou subindo porque esse é o ônibus que me leva. Qual é o papel do ônibus? É controlar os que sobem e descem? Não. É levar o ônibus até o final. E sempre chega alguém. Nós gostaríamos, pastor Sérgio, como motoristas deste ônibus espiritual, que todas as pessoas que entram no ônibus que nós dirigimos só fossem, mas alguns descem. Só que a gente aprende que um ônibus urbano assim, quando um passageiro desce, outro sempre sobe. Alguns já desceram enquanto o irmão estava, mas não se preocupe. O irmão está levando e vai levar até o ponto final. Agora, bem-aventurados os que sobem. E eu creio que são mais bem-aventurados do que aqueles que descem. O que é que sobre quem estou falando hoje? Pastores não podem ser esquecidos. Por quê? Porque eles funcionam como médico. Porque eles funcionam como pilotos de avião. Porque eles funcionam como motoristas urbanos. É uma coisa interessante. Estas comparações da vida, eu não estou inventando este método de pregar. Eu aprendi com o Senhor Jesus. Agora, vou concluir dizendo, não se esqueça do seu pastor, porque ele não é apenas um médico. Ele não é apenas um piloto. Ele não é apenas um motorista. Ele é um profeta. Ele é um profeta. Os crentes, mesmo os crentes mais espirituais, e os espirituais muito melhor ainda, que respeitam profecias de Deus, que aceitam profecias de Deus, mesmo depois que um profeta fala. Estou falando uma pessoa qualquer que Deus levanta como profeta. Mas ela diz, Deus falou comigo isto, eu estou tão alegre, mas eu vou conversar com o pastor. Eu vou conversar com o pastor. E se ele estiver de acordo com isto, se ele confirmar isto, então vai ser assim. Sabe por quê? Porque nós nunca devemos esquecer isto, que o profeta maior, o profeta principal que Deus levanta em uma igreja, não é aquele que profetiza um dia, não é aquele que profetiza outro dia, é aquele que conduz a igreja. Porque o pastor, como responsável por trazer para a igreja o testemunho de Jesus, ele possui o espírito de profecia. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. O testemunho de Jesus. No Apocalipse está escrito, não é, pastor? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, quando você precisar de uma palavra de Deus, quando você precisar de uma orientação do céu, procure primeiro o seu pastor. Não telefone para Santa Bárbara Quadrangular. Não telefone para São Napoleão da Banana Roxa. Não precisa telefonar. Não abra a internet para descobrir um profeta que está agora fazendo vídeos de profecia. Não. Você tem um profeta na casa. Você tem um profeta na igreja.
lembrai-vos dos vossos pastores. Por último, o profeta, o pastor, não pode ser esquecido, porque a Bíblia diz que ele é um anjo. A Bíblia diz que ele é um anjo. Ele não é um anjo celestial, ele é um anjo humano. Ele não é um anjo de cima, ele é um anjo de baixo. Mas quem chama os pastores de anjos não sou eu. Quem chama os pastores de anjo é a Bíblia Sagrada. Está escrito, ao anjo da igreja. Amém, amados? Ao anjo da igreja. Então, considere o seu pastor como um médico, como um piloto, como um motorista, como um profeta, mas não esqueça dele também como um anjo. O que quer dizer a palavra anjo? Mensageiro. A pessoa que tem a mensagem mais importante para a igreja na Adebras Orlando, a pessoa número 1 como mensageiro de Deus é o pastor da igreja. Porque a Bíblia diz ao anjo da igreja. Agora eu termino dizendo o seguinte, eu vou pedir que repita após mim, eu gosto da participação da igreja. Meu pastor é um piloto. Meu pastor é um motorista. Meu pastor é um profeta. Meu pastor é um médico. Meu pastor é um anjo. Oh, glória! Mas eu vou terminar pedindo que digam assim também. Meu pastor é um homem. Não vê? Não veja o seu pastor como um ser sobrenatural. Não veja o seu pastor como um anjo de cima, um anjo do céu. Nunca esqueçam que o seu pastor é um homem. E como homem, ele também tem tristezas. E uma palavra sua pode alegrar. Como homem, ele também tem decepções. E você pode ajudá-lo nos momentos de decepções. Como homem, ele pode se cansar. A única pessoa no universo que nunca poderia se cansar seria Jesus, porque é filho de Deus. Mas como era homem, se cansou. Se Jesus se cansou, o seu esposo, o seu pastor também pode se cansar. Então, se um dia você souber que o seu pastor está descansando, não diga que ele é um malandro. Não diga que ele não é um irresponsável. Lembre-se que ele é um homem. Então, ajude a diminuir as cargas do seu pastor. Quando você encontrar uma pessoa falando mal do seu pastor, não dê atenção. Nem ouça esta pessoa. E não fale para outro. E nem fale, pastor fulano tal falou mal do irmão. Não faça isto. Ore por aquela pessoa. E a resposta sua é amar ainda mais o seu pastor. Deus seja louvado por tudo. Eu estou muito grato a Deus por estar aqui. E eu acabo de lhes dar o que eu recebi do Senhor. Vamos falar 3 vezes esta expressão-chave. Uma vez. A expressão-chave de hoje. Segunda vez. De pé, vamos falar a terceira vez. 1, 2, 3. Os membros da Adebras Orlando que estão aqui nesta manhã, os que são da Adebras Orlando estão aqui, queiram, por favor, repetir as seguintes palavras. Pastor Sérgio, eu proponho no meu coração levar na mais alta consideração o que eu acabei de ouvir. Em nome de Jesus. Eu lhe digo 2 palavras. Primeira, sou grato a Deus por sua vida como meu pastor. Segunda, prometo não esquecê-lo. Amém.